O Setembro Amarelo foi criado em 2015 para lembrarmos que a prevenção do suicídio não é só em setembro. O mês de setembro está se encerrando e com ele a campanha do Setembro Amarelo deste ano. E justamente no final do mês estamos lançando mais esse vídeo para complementar o que já foi publicado no canal. A ideia com isso é a de manter permanente, o ano todo e não somente em setembro, a atenção com esse tema tão delicado que é o suicídio. Se você ainda não viu o nosso vídeo anterior falando sobre o tema, sugerimos que o veja antes deste, pois este vídeo aqui se pretende ser um complemento ao assunto já abordado. Vou deixar o link no card aqui em cima e na descrição do vídeo aqui embaixo. Conhecer de um modo um pouco mais amplo alguns fatores e mecanismos psicológicos e sociais que podem estar por trás do fenômeno do suicídio é também um meio de prevenção. No vídeo de hoje, pretendo ampliar um pouco a discussão sobre o tema, sem a pretensão de esgotar, trazendo ainda mais luz sobre isso que costuma ser um assunto tão evitado. Para a psicanálise, a angústia não é algo que é somente ruim, não é uma doença ou mesmo um sintoma. A angústia é um afeto que por si só indica alguma coisa importante para quem está sentindo. Assim, o sujeito que não se defendeu a vida toda de si mesmo, esse sujeito que desenvolveu recursos para lidar com seus afetos, com as surpresas, quando é tocado pela angústia, vai ser movido por esse afeto, movido a entender o que está acontecendo, a tentar simbolizar de alguma forma a situação, construindo significação, aprendizado e assim novos recursos para o seu futuro. Isso é o que costuma ser chamado de resiliência. Esse sujeito, então, faz uma pergunta a si mesmo. Por que eu estou assim? E vai buscar respostas. E o próprio percurso de buscar respostas, seja por uma análise, uma terapia, práticas meditativas e outros meios de autoconhecimento, o próprio percurso pode trazer satisfação. O conhecimento gera prazer, satisfação, o que já de efeito pode ir trazendo no caminho algum alívio para o sofrimento. E as respostas se transformam em recursos internos para lidar com o que virá. Mas um dos sintomas da nossa cultura atual é a alienação de si mesmo. Nesse sintoma social, as pessoas não sabem bem quem são, do que gostam, o que querem, o que desejam, para onde vão. É o sujeito desbussolado, sem a bússola que indique o norte. Não é à toa que a gente tem a bússola no logo do Mental Sinapse. Quando nos sentimos perdidos sobre quem somos, o que queremos, o que desejamos ou para onde vamos, ficamos ansiosos. E para não sofrer com isso, sem nos darmos conta, criamos algumas defesas. Uma das defesas possíveis para esse sintoma social é a retirada dos afetos. Sem se dar conta, o sujeito se desafeta, cria uma barreira para não sentir e para não se sentir. Busca então o consumo. Precisa ter um smartphone de última geração, precisa comer no restaurante mais badalado, precisa pegar fila de horas para entrar numa cafeteria, para tomar café nessa cafeteria mais instagramável, precisa maratonar todas as séries mais comentadas, consome substâncias, prazeres imediatos, relações líquidas, sem responsabilidade afetiva, catálogos de matches nos aplicativos de namoro, ou seja, diversos tipos de consumo. E para sustentar todo esse consumo, é preciso trabalhar e muito, o que muitas vezes acaba sendo mais um complemento a essa defesa contra o sentir. E nesse turbilhão todo de excessos e do querer ter, quando esse sujeito desafetado por algum acidente de percurso, por exemplo, falência, alguma perda, ruptura, cai de frente para si mesmo e se percebe desgastado, machucado ou até doente, pode ser que ele não tenha recurso para lidar com a angústia, para simbolizar tudo isso. Pode ser que não tenha conteúdo verbal, linguagem, formação psíquica, inteligência emocional para encarar a vida naquele momento de dor, para ter algum posicionamento, muito menos para ter alguma direção. Esse sujeito que não se questiona a partir da angústia
Se ele não olha para si e pergunta, por que isso? Digo, uma pergunta verdadeira mesmo, de quem está disposto a buscar respostas. Se ele não se faz essa pergunta, a angústia pode levar ao insuportável. E a resposta imediatista ao insuportável, para essa pessoa que está acostumada com o imediatismo, pode ser a ideia sedutora de antecipar a própria morte. Não que a pessoa mais resiliente nunca pense que seria melhor não estar vivo. Esse, aliás, é um pensamento bastante comum à natureza humana. Mas é diferente, um pensamento pontual que logo se desloca para outras soluções de uma ideia perseverante, uma ideação constante, um planejamento que pode levar à ação. Assim, a pessoa que vive somente em busca de satisfações imediatas, imersa na sociedade de consumo, mantém-se distante de si mesma e não aprende a lidar com a angústia. A partir dessas considerações, é possível pensar em prevenção? Certamente sim. De tempos em tempos, e é você quem decide de quanto em quanto tempo, parar o ritmo frenético de vida para perguntar a si mesmo como você está e se está conseguindo decidir pela direção da sua vida, já é uma atitude libertadora e assim preventiva. Não comprar ideais generalizados de felicidade também é uma forma de prevenção. Descobrir o que realmente o faz feliz e saber que nem sempre isso estará ao seu alcance ajuda bastante. A felicidade, ao contrário do que vendem por aí, é um pouco mais fortuita do que uma questão de escolha. Ao se angustiar, não querer anestesiar a qualquer custo, permitindo-se sentir e procurar encontrar algum sentido a esses momentos, também é uma atitude preventiva. Aos profissionais da saúde, principalmente médicos, não medicar todo o sofrimento psíquico, incentivando o paciente a construir recursos internos para lidar com a dor, é uma importante forma de prevenção. Do mesmo modo, oferecer um suporte medicamentoso bem orientado, quando avaliar que naquele momento isso é necessário, cuidando para que não se cronifique, também é um meio de prevenção. Aos educadores, nas escolas e em casa, que são os pais, estimular as crianças a nomearem seus sentimentos, a se expressar, evitando dizer a elas, já passou, é um meio de prevenção. Acompanhar as crianças em resoluções de conflitos, tanto em casa quanto na escola, sem resolver por elas esses conflitos e evitando também a lógica da culpa e da punição, aprendendo formas responsáveis de restauração, também é um modo potente de prevenção. Se vocês que estão nos assistindo quiserem um vídeo sobre esse tema, de práticas restaurativas para lidar com conflitos, deixe nos comentários embaixo. Não viver somente em função do ter e ocupar-se do ser também é prevenção. Conhecimento e autoconhecimento, igualmente prevenção. E se puder empreender uma busca pessoal sistemática, e aqui dou como exemplo a análise pessoal com o analista, que é a minha área de competência, mas pode ser também por outros caminhos, mas caminhos que respeitem o que há de mais singular em seu ser, essa busca pode, entre outras coisas, ser uma forma muito potente de se prevenir. O suicídio costuma ser considerado um tabu, um assunto que não deve ser falado. Mas será que essa é realmente a melhor forma de lidar com isso? Há pouco eu usei a expressão ideia sedutora de antecipar a própria morte, de se suicidar. Com essa expressão, também quero dizer que a ideia de suicídio, infelizmente, pode ser contagiante. Alguém que esteja gravemente deprimido, que se depare com a notícia de uma outra pessoa que, de um ponto de vista, solucionou sua dor com esse ato, pode, com muita facilidade, se sentir motivada a fazer o mesmo. E esse efeito identificatório pode ser verificado nas estatísticas, nos estudos epidemiológicos ou que estudam as teias sociais. Esses estudos mostram aglomerações de casos de suicídio no espaço e no tempo.
Quando alguém comete suicídio, existe uma maior probabilidade de ocorrerem novas tentativas em um curto período de tempo na vizinhança do que ocorreu ou por alguém que faz parte da teia social daquela pessoa. Então, de um ponto de vista psicodinâmico, quando temos pessoas próximas que cometeram suicídio, isso produz uma marca, um efeito no inconsciente. E essa marca pode ser acessada de modo sintomático pelo sujeito em momentos de maior aflição. Por exemplo, alguém que tenha perdido um membro da família, um avô, por exemplo, que tenha tirado a sua própria vida. Essa pessoa, esse neto, pode já ter elaborado o luto muito bem e seguido com sua vida. Mas essa perda trágica deixou nele uma marca no inconsciente. E quando ele se depara com alguma dor insuportável na vida dele, não raro ele pode atualizar essa memória como uma saída possível para aquele sofrimento. Aí está um dos principais motivos pelos quais se deve falar desse assunto ao invés de evitá-lo. A mídia jornalística não costuma noticiar de forma mais extensa histórias de suicídio. É um certo tipo de convenção profissional, não oficial, mas amplamente seguido nesse meio jornalístico, de não explorar essas notícias, para preservar a intimidade das histórias familiares. Mas também se costuma evitar esse assunto com receio de ser um incentivo a quem esteja em profundo sofrimento. Não só na mídia jornalística, mas também se evita falar disso nas instituições, nas escolas, nas universidades, empresas, instituições religiosas e até nas famílias. Vejam, tem sutis diferenças que podem causar alguma confusão aqui nesse ponto. Por um lado, saber que alguém próximo se matou, como disse anteriormente, pode inscrever no inconsciente uma memória que pode ser atualizada em momentos de maior aflição. Por outro lado, quanto mais informações se tem, quanto mais amplitude o conhecimento sobre esse assunto alcança, mais se pode fortalecer as possibilidades de prevenção. Assim, concordo com a postura de não se expor histórias pessoais e familiares, a fim de preservar a intimidade e não causar ainda mais sofrimento às famílias envolvidas. Mas eu acredito que o tema deve ser sim pauta de conversas e debates na sociedade, assim como deve ser um assunto falado nas famílias que sofreram alguma perda desse tipo. Por isso, é importante não deixar que histórias tristes de suicídio na família dentro da família, se tornem um tabu, algo do qual não pode ser falado. Quando isso acontece, cada indivíduo da família precisa lidar sozinho com as elaborações e os sentimentos. Na solidão do silêncio, uns até podem elaborar bem, outros nem tanto. Por isso também que quando se é de uma família em que houve um caso de suicídio, é importante avaliar se não seria o caso de se iniciar uma análise ou terapia, para melhor trabalhar essa memória traumática. Da mesma forma, aquele que tem pensado com alguma constância que o autoextermínio pode ser uma solução para algum sofrimento, deve falar disso a alguém. Não deve, por vergonha, sofrer tudo o que está sofrendo calado. Muitos suicídios ocorrem porque naquele momento de maior aflição, o sujeito não tinha um lugar em que pudesse falar de sua dor. Às vezes decide não falar de sua dor por achar que ela não é digna, que ela não é importante ao outro para ser ouvida. Então, a palavra que não foi dita dá lugar ao ato, a passagem ao ato do suicídio. Do lado de quem está sofrendo e pensando em acabar radicalmente com o sofrimento, que não vê outra saída, é fundamental que tente buscar alguém que possa falar abertamente. Inicialmente, alguém conhecido, de confiança, mas de preferência também um profissional. Já do lado da família, ou amigo, ou um colega de trabalho, etc., ao perceber que uma pessoa esteja se sentindo sem saída, não tenha receio de perguntar. Pergunta assim: você já pensou que seria melhor estar morto, acabar com a própria vida? Acolha a resposta.
Escute o que essa pessoa tem para falar, sem julgar, sem querer estimular essa pessoa a viver. Não diga à pessoa que ela precisa encontrar a alegria de viver. Simplesmente acolha. Como foi dito no vídeo anterior, escute mais e fale menos. Um bom acolhimento inicial pode estabelecer um vínculo de confiança e ser a ponte para um tratamento com um profissional. Ao encontrar um profissional mais qualificado, o sujeito é acolhido em sua fala, em uma escuta que não o julga nem o condena, em que ele possa falar de suas mazelas e de sua vontade de acabar com elas radicalmente. E essa escuta pode produzir efeitos tão importantes que podem realmente mudar a trajetória daquele que está sofrendo no seu limite máximo. Essa escuta cuidadosa e experiente pode produzir efeitos de significação. E assim, a palavra toma o lugar do ato. É falar em uma análise ou psicoterapia para não precisar fazer. Importante dizer que, em nossa visão, o tratamento que segue uma orientação mais integrativa, com profissionais que tomam decisões compartilhadas, tem resultados infinitamente melhores. Temos um vídeo que fala desse assunto. Vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição. Gostaria também de dizer, novamente, que é muito importante que o debate acerca do suicídio não deve se restringir à campanha de setembro. Abordamos aqui apenas alguns tópicos e o assunto está longe de ter sido esgotado. Como dissemos anteriormente, neste e no outro vídeo, é um tema que deve ser mantido aberto, pois impacta toda a sociedade o ano todo, mesmo que se feche os olhos para isso. Assim, convidamos vocês a mantê-los abertos e a conversa em dia. Se você que está assistindo a este documentário se identificou e está com algum grau de ideação suicida, esperamos que o conteúdo possa ter ajudado de alguma forma. E não deixe de procurar um psiquiatra e um psicólogo. Peça ajuda a um amigo ou parente de confiança. Se sente que está perdendo o controle, vá a um pronto-socorro ou ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida, no telefone 188. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.